Olá pessoal, vamos começar hoje nosso treinamento sobre teoria econômica, ok? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também pós em logística empresarial, além de cursos aí na área tributária e aduaneira. Atuei em diversas empresas no ramo de gestão e de logística, em diversos segmentos diferentes, ok? Muito bem. Começando então o nosso curso, nós vamos abordar primeiramente microeconomia, a ciência que estuda a gestão de bens e por meio deles a satisfação das necessidades, reconhecendo que temos bens limitados e necessidades ilimitadas. A microeconomia, ela estuda atividades econômicas do indivíduo ou de empresa, da produção, entre outros, ok? Recursos. Quais são esses recursos produtivos? Os recursos humanos, não é? População economicamente ativa e capacidade empresarial. E também recursos produtivos patrimoniais, capital, tecnologia, recursos naturais, etc. Quais são as unidades de produção? As empresas e as instituições. Temos as políticas, não é? As econômicas, jurídicas e sociais, ok? Então, a microeconomia cuida de todas essas relações entre esses recursos, unidades e instituições, perfeito? Quais são aí os principais pensadores econômicos, não é? Adam Smith, o precursor de um modelo voltado a um conjunto científico sistematizado. Ele é o autor da obra A Riqueza das Nações, um tratado muito abrangente sobre questões econômicas que vão desde as leis do mercado e aspectos monetários até a distribuição do rendimento da terra, concluindo com um conjunto de recomendações políticas. Em sua visão harmônica do mundo real, Adam Smith acreditava que se deixasse atual a livre concorrência, uma mão invisível levaria a sociedade à perfeição. Adam Smith, então, era aí o prepulsor, né, desse modelo da mão invisível, do mercado se autorregulando sem nenhum tipo de intervenção. É o liberalismo, não é? Os liberais defendem que o mercado, que o governo não tenha nenhum tipo de ingerência sobre a economia, ok? A situação de mercado, né? As livres negociações, etc. David Ricardo também atuava, né, ao lado aí dessas ideias, desenvolveu sua teoria a partir, né, dessa ideia anterior, aí, demonstrando, né, como a acumulação do capital, acompanhada de aumentos populacionais, provocava uma elevação da renda na terra, até os rendimentos decrescentes diminuírem de tal forma os lucros que a poupança se torna nula. A economia fica estacionária, com salários de subsistência e sem nenhum crescimento. Então, David Ricardo já começava a pensar aí nos rendimentos decrescentes, não é? Aquele ponto onde você provoca o aumento da população, provoca o aumento da renda, só que chega num tal momento que começa a cair, né? Ou seja, não há mais ganho incremental, não há mais ganhos marginais, não é assim? A renda cai em função da curva de saturação entre renda, população e lucros, ok? Principais pensadores aí da economia, não é? Também temos Thomas Malthus, deu a primeira noção do salário de subsistência, demonstrando que o crescimento da população dependia rigidamente da oferta de alimentos, e esse crescimento, a seu ver, era a causa de todos os males da sociedade. Deveríamos controlar a população, pois essa cresceria em velocidade maior do que a oferta de alimentos, ok? Então, introduziu aí na economia essa condição de subsistência. Então, para a população crescer até um ponto somente que era possível, não é?
alimentar essa população toda. E Alfred Marshall, no início da teoria neoclássica, né, teoria atual, teoria um pouco neoliberal, vamos dizer assim, sedimentou o raciocínio matemático explícito, procurando isolar os fatos econômicos de outros aspectos da realidade social. O comportamento do consumidor é analisado com profundidade, dando origem à teoria marginalista, ok? Aquilo que acabamos de falar aqui, né? Aquele ponto onde você tem uma margem, não é, de ganho, onde você tem uma margem de relação direta entre renda e população. O desejo do consumidor de maximizar sua satisfação e do produtor de maximizar seu lucro são o aparato dessa teoria. Então aqui Marshall já começa a discutir a questão da oferta e da demanda, não é? A questão de anseios, né? Desejo de consumir e capacidade de produzir. A oferta e a demanda comandando o mercado. E aí sim, nós entramos então em John Maynard Keynes, não é? A revolução keynesiana, vamos chamar assim, não é? Onde a economia toma um rumo um pouco mais abrangente, com sua obra Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, durante uma grande crise mundial conhecida como a Grande Depressão. Afirmava que um dos principais fatores responsáveis pelo volume de emprego é explicado pelo nível de produção nacional de uma economia, que por sua vez é determinada pela demanda agregada ou efetiva. Então, o principal fator aí do volume de emprego, ele estava relacionado à produção, né, à economia, aquilo que era necessário para a produção, que existia demanda e oferta, ok? Acredita que na não existência de forças de autoajustamento na economia, tornando-se necessária a intervenção do Estado através de uma política de gastos públicos, o que significa o fim do laissez-faire, deixar o mercado livre, não é? Então, Keynes introduziu o Estado na economia como um agente controlador para o desenvolvimento necessário, né, da própria economia, dos canais de produção, a regulação, né, das atividades econômicas e fazendo com que isso, né, a participação no Estado através dos gastos, né, do Estado através da arrecadação, enfim, a teoria toma a partir daqui então, a teoria econômica, alguns aspectos um pouco mais complexos, não é, de análise. Então, em resumo, não é, quando falamos de microeconomia, que vimos até aqui, a lei dos rendimentos decrescentes, não é? É a fixidez dos recursos. Um recurso está fixo. Ao aumentarmos os demais, o produto marginal pode ser igual a zero. Não é? Produção versus trabalhadores, por exemplo. Não é? Então, quando aumentamos a produção, nós vamos aumentar uma quantidade de trabalhadores, vamos dizer assim, para aquela produção. Vai chegar um momento que mesmo aumentando a quantidade de trabalhadores, a produção ela não crescerá de forma proporcional, ou seja, um trabalhador faz 50, dois farão 100, 3 podem fazer 120 ou 130 e não 150, ok? Então, um recurso, ele começa a ficar um pouco aquém, né? Um pouco diferente daquela proporcionalidade direta, ok? Essa lei também, né, ela está associada à lei dos custos crescentes, não é? A inflexibilidade dos recursos. Os alternativos não possuem a mesma eficiência. Então, tudo isso será abordado nas nossas aulas de economia, para que a gente possa explorar todos esses assuntos e entender melhor cada um deles, ok? A microeconomia, ou teoria da formação de preços, analisa como empresas e fornecedores interagem no mercado e como, nessa relação, decidem os preços e quantidades a serem produzidas e negociadas, ok?
Então, o nosso curso, nesse aspecto, né, falando sobre microeconomia, abordará basicamente o que estamos vendo aqui nessa parte do treinamento, ok? Então, vamos lá. Falando sobre o fluxo econômico ou o fluxo real. Apenas uma visão aqui gráfica do que acabamos de falar, né, sobre teorias aí, sobre pensadores, né, sobre a ação, não é? Então nós temos lá o público, né, e as empresas, que elas vão trocar pagamentos, né? O público vai pagar as empresas e as empresas vai dar os rendimentos aos públicos até que forem pela força do trabalho, não é? Os meios de produção. O público vai ofertar os meios de produção que as empresas estão procurando, ok? E vão trocar os rendimentos, né? A empresa vai pagar salário, aquilo que ela está procurando. E do outro lado, as mercadorias, a empresa fará a oferta. E o público é que vai procurar, né? A demanda é do público. E o público vai fazer os pagamentos por essa mercadoria. Então você tem o fluxo econômico e o fluxo físico, o fluxo real, ok? Entre oferta de mão de obra, oferta de mercadoria, procura da mão de obra e procura da mercadoria, perfeito? Apenas para ficar bastante fácil de entender aí tudo aquilo que nós vamos discutir ainda em microeconomia, perfeito? Então, a revolução keynesiana, conforme falamos lá de Keynes, né, quando iniciou a Grande Depressão, não é? Com a Grande Depressão, aliás, a participação do Estado na economia, né? O neoliberalismo, né? A participação do Estado regulando a economia, não é? Sendo um agente de criação de demanda também, conforme veremos. Ciclo, né? Por quê? Porque o Estado, ele também faz, né, gerar emprego, o que gera consumo, o que gera renda, o que gera emprego. Então isso é um ciclo, né? O emprego gera consumo, o consumo gera renda e a renda gera novos empregos, porque gera novos consumos, novas demandas, perfeito? Isso é um ciclo. A economia, conforme vimos lá no fluxo, ela não para, ela é um ciclo sempre em constante movimentação. E o Estado vai fazer a interação, não é? desses fatores dentro da microeconomia. A intervenção do Estado, então, através dos gastos públicos. Quando você cria um Estado forte que vai controlar a economia, os gastos públicos serão um fator preponderante dentro da economia, não é? Serão muito importantes para o ciclo, para esse ciclo de gerar emprego, de gerar consumo, porque o Estado, ele acaba sendo um grande consumidor, não é? Também, e um grande ofertador de trabalho, de empregos e um grande consumidor de recursos, perfeito? E aí nós teremos, então, praticamente o fim do liberalismo. Mas assim, não é o fim, né? Não sejamos tão radicais. É uma forma apenas, vamos dizer, de minimizar. O liberalismo, ele sempre vai existir, não é? Essa questão da regulação no mercado. Então nós temos países aí, os mais desenvolvidos, né, por motivos óbvios, eles preferem uma linha muito mais liberal, não é? De não controle do mercado, não controle dos agentes, né, produtivos, das empresas, a livre negociação, não é? Os países menos desenvolvidos têm mais dificuldade, não é? Porque os seus produtos têm uma menor relação de preço com tecnologia, isso faz com que o preço fique muito mais estável, enquanto o preço dos produtos, né, dos países que têm mais tecnologia, ele altera, não é? Ele cresce numa velocidade muito maior em função das novas pesquisas e tecnologias aplicadas no próprio produto, enquanto os países em desenvolvimento partem mais aí para produtos, vamos dizer assim, de commodity, né? Aqueles produtos aí que nós vemos que existem um preço fixado no mercado, que ele se altera, mas numa velocidade muito menor. Então, a tecnologia, ela está embutida,
na forma de produção, de extração e não no produto. O produto ele acaba sendo sempre o mesmo, não é? Como é o caso aí, por exemplo, né, de carne, de petróleo, de milho, enfim, tudo aquilo que é commodity no mercado, não é? Então, apenas exemplificando aquele nosso fluxo, não é? Com a participação do Estado. O Estado, então, ele estará regulando, de certa forma, a economia, o que influencia diretamente, não é? Nas empresas, na procura de mão de obra das empresas, diante da oferta, não é? Diante da procura de mercadoria do público, diante da oferta de trabalho, enfim. Então, o Estado terá grande participação, não é? Na economia de forma geral, ok? Muito bom. Então essa foi a nossa primeira aula. Continuaremos aí a abordar ainda temas de microeconomia na próxima aula. Até aqui agradeço, até mais, muito obrigado.